Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, Brasil que nos assiste através da TV Câmara. No último dia 17, esta casa votou o impeachment da presidente Dilma Rousseff, fez o seu papel, ouviu a voz das ruas. O assunto foi notícia em todo o mundo. Mas um dos assuntos que mais foi falado nesses últimos dias na imprensa é sobre os elogios feitos através dessa tribuna a pessoas chamadas de torturadores. O PT e outros partidos vêm ao microfone da casa pedindo que tais deputados sejam cassados. Eu queria aqui fazer apenas uma alusão que no dia que foi citado aqui o impeachment, no dia 17, não foi apenas o nome de um coronel que foi citado aqui. Foi aqui elogiado por um partido, Marighella. Quem conhece a história do Brasil sabe quem foi Marighella. O construtor do manual de guerrilha urbano. Ele assassinou, foi terrorista, sequestrou, mutilou e tem pessoas vivas ainda daquele tempo que vivem hoje com a mísera renda que o governo lhe dá de R$500 porque perdeu a sua perna em uma bomba que foi colocada dentro desse país através desse cidadão chamado Carlos Marighella. Carlos Marighella fez discípulos. Olha o que um dos discípulos dele disse, nobre deputado Duarte Nogueira. Eu, atrás do banco de um carro com um fuzil Mauser 762, que é um fuzil muito bom para execução de muita precisão, e quando ele chega na esquina da Alameda da Casa Branca, ele tinha de parar, porque tinha 2 carros na frente, e ele teve que parar. Quando ele parou, eu estava no banco de trás e falei, vou dar um tiro nele. Peguei o fuzil e o companheiro que estava na frente, no Fusca, baixou a cabeça e já dei um primeiro tiro de fuzil. Não acertei de cheio porque sou destro e eu atiro em outra posição. Como eu estava atrás no Fusca, eu tive que inverter e atirei assim. Então, o tiro pegou na cabeça, no occipital dele, mas já começou a sangrar. Ele abre a porta do carro, sai do carro, nós saímos, só o motorista que não sai, porque o motorista tem que ficar ali segurando a fuga. Ele sai com a metralhadora e eu saio com o fuzil. A vítima saiu correndo em direção à feira, o companheiro metralhando ele, e eu acertei com 2, 3, 4 tiros. Acertei 3 tiros nas costas dele e o companheiro com a metralhadora acertou vários tiros. Aí de repente ele caiu. Quando ele caiu, eu me aproximei e com a última bala, a gente sempre dá o último tiro de misericórdia, que é para saber que a ação realmente foi cumprida até o fim. Quem foi que disse essas palavras? Carlos Eugênio da Paz, da ALN. Carlos Eugênio da Paz nada mais é do que o fiel discípulo de Carlos Marighella, que em seu manual assim disse: hoje ser violento ou um terrorista é uma qualidade que enobrece qualquer pessoa honrada, porque é um ato digno de um revolucionário engajado na luta armada contra a vergonhosa ditadura e suas atrocidades. Carlos Marighella também disse assim: esta é a razão pela qual o guerrilheiro urbano utiliza a luta pela qual continua concentrando em atividade no extermínio físico de agentes da repressão. A pergunta que faço aqui é a seguinte: se um pode, por que o outro não pode? Porque a presidente Dilma diz que o discurso de Bolsonaro foi terrivelmente horrível, foi baixo, e o outro deputado que aqui citou e exaltou Marighella não foi sequer questionado aqui nos microfones dessa casa, porque tortura é tortura, assassinato é assassinato. Não apenas isso. Por que o Senado Federal, alguns anos passados, no dia 23 de outubro, fez uma ação solene para homenagear Che Guevara? Quem conhece a história de Che Guevara sabe que com as suas próprias mãos matou o dobro de pessoas mortas na ditadura militar aqui no Brasil. 700 pessoas assassinadas com a sua própria mão. Ele matava negros, ele matava gays, e hoje as pessoas andam com o seu rosto estampado nas camisetas. Porque quando se fala dele no Senado, ninguém provocou nenhum tipo de ação ou pediu a cassação de... A história tem que ser contada. O Brasil não pode ser vivido apenas de histórias contadas pela esquerda, que há 10 anos insuflam a mente dos nossos estudantes e da população inculta e incauta que não a conhece. Sou contra a violência, sou contra a ditadura, sou contra qualquer tipo de assassinato de pessoas que sejam. O que eu não posso admitir é que num país democrático, onde todos citam aqui Voltaire, eu posso não concordar com o que você diz, mas eu vou defender o seu direito pleno de dizê-la. Só não pode um deputado vir e falar uma coisa e ser escrachado por toda a mídia e pelo parlamento, e um outro vem e fala de outro torturador que tanto matou, que assassinou, que foi terrorista, e ele ficar como se nada tivesse acontecido. Ou seja, um é herói e o outro é vilão. Depende das formas como se dê. Senhoras e senhores, o parlamento brasileiro tem que lutar pela democracia, mas uma democracia que seja para todos, não apenas para um grupo. Eu deixo aqui essas palavras e digo que o Brasil ainda vai acordar. Em breve estaremos no novo governo. Muito obrigado, senhor presidente.